Livro Abstrações, de Paulo Nalim. Prefácio. Sou um desenhista de palavras, como aqueles que escrevem desenhos em folhas para colorir. Assim faço eu. Minhas palavras são meus desenhos, e através delas percebe-se algo, ou às vezes nada, depende de qual ângulo se vê tudo. Estou pronto para acertar um caminho que costumava trilhar, e em histórias que vou criando. Às vezes, me encontro lá perdido entre os personagens, e quem sabe eu também não seja um deles. Quero levar às pessoas que se interessam por ler meus livros algo que se possa guardar para uma vida toda. Alguns ensinamentos, se é que eu estou apto a ensinar alguém. Mas, todavia, procuro usar o máximo da minha sensibilidade e percepção quanto aos motivos que me fazem transcrever minhas obras. Coloco a caneta no papel porque tudo é um pedaço de mim agora. E escrever para mim é como respirar. É mais que uma necessidade diária de travar outra árdua batalha com as letras. É porque nunca me dei bem com os números. A roleta não girou para mim. Essa história sobre Clarice é destinada às pessoas que estão aprisionadas a um mundo desgovernado, que se utiliza de mentiras e exigências de padrões de beleza medíocres, criados para dizer quem é ou não bonito. E o que se deve fazer para ser bem aceito dentro de um determinado grupo social. Porém, os episódios sobrevindos a ela vão muito adiante disso tudo. Mas então, qual o padrão real de beleza necessário para se viver nesse mundo de ilusão, dores e decepções? Ser magro, deixando à mostra costelas, feito um cão de rua, totalmente banido? Por que só uma parte de nós é para ser ossos? E quanto ao resto? Carne, pele. A narrativa começa pelo fim, ou seja, traz a bela mocinha já numa situação desesperadora consigo mesma, se achando gorda a cada dia, quando na verdade ela apenas está definhando aos poucos e cada vez mais. Há uma intercalação dos bons e maus momentos de sua vida, fazendo com que em determinado momento o leitor perceba as reações que ocorrem dentro dela. O livro não traz uma fórmula mágica contra a anorexia, uma doença que atinge várias pessoas no mundo todo, nem dá um diagnóstico para que se possa chegar a uma possível cura. Entretanto, procura mostrar a cada uma delas como a vida pode ser preciosa, quando vivida de maneira simples e fácil, se primeiramente houver um pouco de amor próprio. Capítulo 1. O coma. Ela foi pega de surpresa quando estava olhando para o fundo de sua retina, absorta e querendo voar. Alguns comprimidos em mãos pareciam fazer desaparecer o mistério que havia por detrás de suas intenções. E na tentativa de drenar as emoções sufocadas e desprender a alma há séculos presa na substância, ela disparou sua arma de lamúrias e por instantes entregou-se a um profundo estado de inércia. No imenso quarto, várias paredes recém-pintadas e metade de luz vinda do abajur faziam refletir pensamentos zombeteiros de uma mente que nunca para de funcionar. Como um trem lotado indo para algum lugar qualquer, sob um teto azul marinho que mais lembra o céu, partículas de ideias, num caminho cíclico e um desejo estranho, voltavam sempre para ela. Capturava imagens distorcidas e sequestrava sonos à noite durante seu período de pré-existência, querendo que tudo isso descesse garganta abaixo com aquele amontoado de comprimidos, e procurava buscar outra forma de escapar para fora do mundo real. Um rosto no meio da multidão tentava comprar um lugar ao sol, e entre tantos, nunca imaginaria o verdadeiro significado da vida como ela realmente é. Às vezes, achava que devia ser um tumor no cérebro de Deus, causador de tanta imensa dor e remorso, e mergulhava num perigoso mundo de ilusões. A ausência de cumplicidade interior brincava com uma cabeça adolescente cheia de dúvidas e alimentava pesadelos. Nunca quis ser uma heroína,
pois sabia que ainda mesmo essas têm suas fraquezas, e diante desse ponto de vista lógico, as heroínas em nada se diferenciavam dela. As veias levam o sangue ao coração do negócio, junto com o efeito do anestésico, e bombeiam para dentro do ser toda forma de renúncia. O mundo é um grande parquinho, onde as crianças matam o tempo se divertindo com resquícios de inocência da infância, com um bilhete só de ida para o mundo que elas adquiriram num daqueles módulos de pintar figuras. No imenso quarto vazio, havia somente paredes e alguns sonhos no bolso que ela gostava de sonhar toda vez que se sentia triste, porém raras vezes. Outra vez, ela parou para ver as coisas como elas são e pegou o caminho mais difícil de volta. Não achava que a TV pudesse tornar a vida menos interessante, e as propagandas até agora são as únicas coisas que ainda funcionam em certos momentos. Muitas vezes agora, preferia ficar sozinha se policiando e fazia questão de que fossem lidos os seus direitos antes de ser presa de novo. Algemas douradas não eram bem melhores do que pulseiras, mas de fato era tudo que tinha para vestir nos punhos diante da ilusão que a tomava de assalto. Em alguns momentos de consciência aberta, segundos de lapsos de lembranças permitiam que ela emergisse até a superfície e depois então voltava ao seu estado profundo de inércia. Clarice percebeu um barulho vindo do andar de baixo. Tão logo isso foi notado e fez menção de verificar do que se tratava. Achando que os pais já haviam voltado das compras, ela havia perdido noção de tempo, por tanto tempo que perdera. Ela foi tudo o que ele, Alberto, conheceu e tudo que ele sabe, mas a ingratidão bateu à sua porta, causando grande estrago, e agora ele não tem mais certeza de que a conhece mesmo. Ela surgiu como o sol do meio-dia, despontando no mais alto céu. E a caixa de tesouros estivera de todo aberta, todavia, nem tudo que reluz é ouro, e a outra decepção não tardou a vir. Semelhante aos meses de outono em que as árvores perdem suas folhas ficando nuas, assim se sentiu ao perceber que à meia-noite a carruagem viraria abóbora e que os sapatos de cristal não caberiam mais nos pés daquela doce criatura. Dona de grandes e mais doces olhos que alguém já tinha visto, deparou-se com a natureza humana que entristece e faz sofrer. Nesse caso, não há diagnósticos, tampouco cura para a dor de coração, e a cabeça só trabalha contra, fazendo germinar espinhos. Ela chorou até soluçar. Queria espantar os fantasmas que a cercavam na noite mais escura, só que estava assustada demais para isso. Então fixou na parede da memória um recado urgente e construiu um lugar onde pudesse habitar segura. Mas também não deu muito certo. Aquele vício ardente era como tatuagem gravada na pele, e logo sentiu o efeito do desespero voltar e teve de começar outro trabalho interno. O fogo nasce de uma fagulha, quase que imperceptível, até tornar-se imponente e fazer queimar. Aí então cresce o anseio que libera a química dos sentimentos. Quis ser capaz de suportar a insanidade por algum tempo e sentir a doce e breve magia brotar como gramíneas na pedra, prendendo-se a ela com raiz e tudo, mas não conseguiu. A moça, desnorteada por um golpe certeiro, encontrava-se num cabo de guerra consigo mesma, onde de um lado da corda existia uma mocinha amedrontada, sentindo-se a pior pessoa do mundo naquele momento, enquanto do outro lado tinha uma garota esperta, ativa, cheia de alegria, querendo mais do que tudo viver incansavelmente. E a parte amedrontada dela começava a rejeitar a possibilidade de ter espelhos na casa. Comentou a respeito certa vez com os pais que acharam tudo isso um grande absurdo. Definitivamente não entenderam o pedido de socorro da filha. Para eles, ela estava bem e a menina estava exagerando um pouco. Fase da mutação púbere. Os pais, por um tempo, conseguiram convencê-la do contrário. No entanto, era algo que estava no cérebro e exigia dela certa dose de empenho. Capítulo 2.
Memorial de dor. A saudade levanta paredes no memorial de dor, cortando o tecido da carne, abrindo feridas espessas que sangram com um leve toque no pensamento, e lembranças são sombras sob o sol, perseguindo o corpo em seu movimento aleatório. Quando a mente cria fantasmas, é bem difícil dar a volta por cima. O jogo chamado vida é um jogo árduo, onde vencer ou perder não é mais uma questão de sorte ou azar. E ele não traz nenhum manual de instruções. A única condição é seguir jogando. Doravante é erguer a cabeça e dar mais um passo em direção ao real destino desenfreado de nosso trajeto nesta jornada pelo mundo. E que resta é ficar e chorar, sentar e se lamentar pelo que ficou para trás, ou ir adiante como um bom lutador, dando a face para bater. Agora há uma história para ser continuada. Ele estava sentado à beira de sua cama e ainda se lembrava daquele dia, como se fosse algo tão recente como o dia de hoje. Pegou algumas fotos na gaveta da cômoda do quarto e tentava, através disso, fazer reviver certas lembranças boas de um momento que tiveram. Alberto não entendia o que acontecia ao seu redor e parecia que o mundo todo estava girando para o lado oposto, e tudo que ele acreditou não fazia mais o menor sentido de ser. Os olhos não queriam abandonar aquela imagem da foto, mas bem que ela podia estar viva, não apática, como aquele cômodo pequeno onde ele se encontrava sentado à beira da cama, próximo à janela que dava de frente para a rua. Todavia, era uma rua tranquila de um bairro afastado do agitado centro da cidade. Lembranças de Alberto. Que é isso? Dizia ela, incontida pela curiosidade que ardia em suas vísceras. Abre e vai ver. Nossa, amor, que lindo! Deve ter custado uma fortuna. Gostou? Gostei, mas deve ter sido caro e... Não se preocupe com isso. Se você gostou é o que importa. Esta gargantilha é linda. E ela o abraçou firme, despejando uma série de beijos. Deixa que eu te ajudo a arrumá-la ao pescoço. Capítulo 3. Reconfessa. Mais perto do inferno, caminho longínquo do céu, pensava ela, olhando para fora da janela do seu quarto. Olhava um tempo lá fora onde quase sempre o chão se parecia com um tapete de fundo branco. Aquele lugar teve de se habituar ao cheiro dela, cheiro de manhã, adocicado e sereno, cuja fragrância traspassava todo o ambiente, indo pairar num céu de últimas horas do entardecer. A tal moça queria ser atingida em cheio pelo poder invisível da perda da razão, e fazia arder sua mente com pensamentos que agiam nela de maneira a escravizá-la no seu vício por essa busca. E devagarzinho, ela abriu os olhos, deixando pequenas porções do raio do sol refletir na sua retina. Acordou e ficou por algum tempo sentada na cama antes de tocar os pés no chão. Ela se desgastava com histórias de seu livro de sonhos, conforme ia preenchendo aquelas páginas em branco. Relacionou essas imagens de pensamentos ao extenso campo de informações sentimentais e tão logo não suportou defrontar-se com a realidade exterior que aprisiona a interna. E sentia desfazer-se como papéis picotados relutando contra o vento, tentando se libertar para cair em algum lugar distante. Aquele dia começou com o céu bastante carregado e o corpo dela pesava como um aço diante de um vírus que se instalou. Um copo cheio de um líquido vermelho que parecia sangue, mas era somente suco de tomate. Repousava em suas mãos e ela não intentava solvê-lo ainda. Ouvia vozes do diabo em sua mente e ele pedia para que ela não desistisse de pular. Do outro lado, um labirinto imenso, com várias bifurcações, veias histéricas pulavam sob a pele amarelada, feito cera, e o hóspede indesejado partilhava o seu corpo. Capítulo 4. Os mortos não falam. Cadê você, Clarice? Insisti em se dizer. Cadê você, Clarice do Alberto? Cadê você, Clarice das suas amigas? E as palavras ainda não eram entornadas de forma suficiente para quebrar aquele silêncio demente do quarto de dormir. E apenas o que fazia era repetir essas coisas para si mesma,
várias vezes, na intenção de querer não parecer que ela se tornara sua própria vítima e que provavelmente houve um engano. É estranho acordar, de repente, numa bela manhã de um dia agradável e simplesmente perceber que se está no corpo errado, talvez tomado por outra pessoa num impulso no meio da noite. É estranho acordar de manhã e, de repente, já achar que não gosta mais de si mesmo e ter a nítida certeza de que aquela pessoa no espelho não é mais você, que ela realmente não serve mais para você. É estranho amanhecer anulando-se com toda a ênfase de detalhes e deixar por um minuto que toda a estrutura venha abaixo. É estranho achar que essa pessoa no espelho não é mais aquela que você via todos os dias. É estranho saber que nem sequer você a percebia diante dele. Os dias voam como vento e por isso não se pode prendê-los como laço e atá-los às mãos e pés e tentamos nadar contra a maré. Mas isso não leva muito a longe. Às vezes, corre-se demais sem sequer delimitar uma direção a que se possa chegar. Isso era como uma dose letal de veneno nas artérias. Impossível fugir. Um coma profundo numa mesa de autópsia durante alguma aula de anatomia. Um corpo frio e esticado esperando pelo corte do bisturi. Uma experiência dentro de sua própria experiência. Em sua inércia inflamada, ela buscou rever-se em seus pensamentos, tal como ela foi, e a porta da inconsciente abriu um longo, porém estreito caminho até si mesma. Ela correu tanto para chegar, que nem se deu conta de que estava em outro plano diante de uma parede vítrea que dividia os dois mundos. Duas cidades diferentes ligadas apenas por uma longa ponte. Via-se tudo do outro lado, seja qual fosse o lado em que se estivesse. As ruas paralelas e largas desembocavam em vários caminhos que podiam ser percorridos mesmo a pé. Caminhos que cansaram de andar juntos.